Desde que foi identificado e isolado pelos físicos de Manchester, na Inglaterra, em 2004, o grafeno, o material mais fino já alcançado pelos cientistas, impressionou os teóricos da física e os físicos experimentais. Impressionou porque é fino, porque é forte e resistente, um excelente condutor de eletricidade, transparente e impermeável. Nem mesmo um gás como o hélio, formado por átomos muito pequeninos, que poucos materiais conseguem manter, pode passar através dele. Impressionou cientistas interessados em testar fenômenos físicos antes descritos só na teoria. Impressionou também, e muito, pesquisadores dedicados à ciência aplicada, que têm como mote a criação de produtos comercializáveis. Apesar de muito disso não passar de fantasia do mundo do consumo, o grafeno apresenta, de fato, inúmeras possibilidades de inovação tecnológica. Imagine a world where a computer could be as thin as this piece of aluminum foil here, and devices which are flexible, transparent, multifunctional, and can be used for many different things, like your iPhones, iPads, everything like that, but extremely thin and flexible and transparent. Antônio Hélio Castro Neto é um físico brasileiro que acompanha a história do grafeno desde o comecinho. Foi ele, por exemplo, que descreveu como o grafeno se comportava na presença de campos elétricos e campos magnéticos e aproximou o comportamento dos elétrons no grafeno das partículas de luz, os fótons. Antônio Hélio coordena o Graphene Center da Universidade Nacional de Singapura, o maior centro de estudo sobre o grafeno do mundo, pesquisando as propriedades desse novo material e buscando aplicações comerciais. Pelo fato dele conduzir eletricidade muito bem, ele pode ser usado na indústria eletrônica. Pelo fato dele ser macio, ele pode ser usado na indústria eletrônica flexível. Né? Pelo fato dele conduzir calor muito bem, ele pode ser usado em sistemas térmicos. As propriedades físicas desse material levam às aplicações em termos de engenharia. E é isso que está acontecendo agora no mundo inteiro, quer dizer, existe uma explosão, né, do uso desse grafeno em diversas aplicações. O Graphene Center de Singapura mantém um acordo de parceria com o McGraph, onde conhecemos no bloco anterior os físicos Toró e Marcos Pimenta. A parceria prevê o desenvolvimento de pesquisas complementares na produção de novos produtos na área da fotônica. E Singapura não trabalha com fotônica? Não. E aí que é o nosso acordo de colaboração. Nós somos um centro irmão do Graphene Center, certo? Trabalhando de forma complementar. A gente faz o que eles não fazem e vice-versa. O Mackenzie investiu 20 milhões de reais no McGraph e contou também com um financiamento de 10 milhões da FAPESP. Então nós estamos falando em criar moduladores cuja capacidade de modular sinal a ser utilizado nas fibras óticas para comunicações óticas potencialmente 100 vezes mais rápido do que o que a gente tem hoje. Aqui no laboratório do McGraph, professor Toró consegue nos mostrar como uma camada de grafeno pode atuar na comunicação digital. O princípio da comunicação digital é você ter pulso, não pulso, numa taxa muito rápida. Se eu conseguir mandar uma informação com 3 pulsos, agora, com essa quantidade de pulso, eu mando 100 vezes mais. Isso que é a tecnologia que a gente está buscando. Usar o grafeno para produzir no mesmo intervalo de tempo, uma maior quantidade de pulsos. Ele tem esse potencial. Nós é que vamos tornar o potencial dele realizável. O grafeno aqui, nesse caso, para essa aplicação específica aqui, ele está servindo como uma fonte modulando um laser, fazendo o laser funcionar com pulsos de luz. A monocamada do grafeno, ela tem esse efeito sobre o laser que é criar os pulsos. Exatamente. Sem eles não tem comunicação. O grafeno, ele está dentro dessa estrutura, no meio. Se você tira essa monocamada, olha a saída do laser, você vai ver uma luz contínua no tempo. Pode tirar.
Monocamadas de grafeno como essa, estrategicamente colocada entre os dispositivos para gerar pulsos, só estão disponíveis em laboratórios de nanotecnologia pelo mundo por conta da experiência de André Geim e Konstantin Novoselov. Chegou a hora de contar a história de como esses dois pesquisadores conseguiram isolar o grafeno e chegar ao Nobel. Eles fizeram isso com uma técnica bastante simples, o processo da fita adesiva. Daniel Elias, da Universidade Federal de Minas Gerais, aprendeu essa técnica com os próprios físicos André e Konstantin. Daniel, por que a gente está usando essas roupas? Bom, esse ambiente daqui é uma sala limpa. É uma sala onde o número de poeira que a gente tem no ar é controlado, né, por sistemas de filtração de ar. E isso é extremamente importante porque aqui é onde a gente vai fazer os processos, né, mais delicados para pegar o grafeno, então, e a partir do grafeno fazer um dispositivo eletrônico. Tá bem ruidoso. Qualquer sujeira sobre a amostra irá prejudicar o comportamento dos elétrons no material e, consequentemente, comprometer as propriedades elétricas do grafeno. Então, o nosso trabalho é a partir do grafite e esfoliando ele para chegar, então, no grafeno. Deixa eu ver se eu pego um pedacinho não tão grande aqui. É isso aí, ó. Esse é o grafite natural. Agora eu venho aqui e começo a esfoliar esse grafite. Vou afinando ele, ó. Então, daquele pedacinho de grafite, eu tirei vários pedacinhos menores e mais finos. A monocamada eu vou obter não aqui. Eu vou obter ela na hora que eu então faço a transferência dessa fita para um substrato, né? O substrato que eu estou utilizando aqui é um substrato de silício. Venho com o dedo, vou apertando ela de levinho. Essa é uma amostra assim, muito boa mesmo. Obter o grafeno pelo método da fita adesiva é um trabalho artesanal. O desafio dos pesquisadores que querem ver o grafeno confeccionando produtos tecnológicos é descobrir como conseguir o material em escalas maiores, centímetros ou até mesmo metros, e disponibilizá-lo para a indústria. Uma das tentativas que vem apresentando bons resultados é o método de deposição química na fase vapor. Esse método você precisa primeiro de uma fonte de carbono, que geralmente a gente usa hidrocarbonetos, metano, acetileno, etileno. Geralmente você vai aquecer isso entre 700 e 1000 graus, que é justamente a temperatura de decomposição desse gás hidrocarboneto. Então agora você não tem mais metano, você vai ter átomos de carbono e moléculas de hidrogênio. E esses átomos de carbono vão ser os átomos para o quê? Eles vão ter que se reencontrar, não é isso? Para formar a colmeia. Então esse cobre vai para dentro da cama. Os átomos de carbono soltos caem sobre o cobre, se reencontram e formam a estrutura de colmeia. Eu vou remover a amostra. O problema é que quando o grafeno se forma sobre um substrato, a forma de colmeia não fica perfeita e isso atrapalha a circulação do elétron. Por isso, o grafeno que sai daqui não serve para dispositivos eletrônicos, mas todas as outras qualidades, como resistência, impermeabilidade e transparência, ficam intactas e servem para desenvolver outros produtos. Agora o caminho do terceiro método de obtenção do grafeno. Vamos ao Laboratório de Química de Nanoestruturas do Carbono, ligado ao Sistema Nacional de Laboratórios de Nanotecnologia em Belo Horizonte, ao lado da UFMG. Aqui eles experimentam a obtenção do grafeno pelo método da esfoliação química. Nesse processo, o grafite é colocado em banho com determinados solventes, que conseguem romper as ligações químicas que unem as camadas de grafeno, sem romper as ligações carbono-carbono que formam as colmeias. A técnica de esfoliação química, ela te dá essa versatilidade de você poder compatibilizá-lo com vários materiais, diferentes meios. Aqui ele está sobre um polímero. O grafeno sobre polímeros pode servir para determinadas aplicações na medicina. Isso por causa da outra propriedade do material que ainda não falamos. Ele é biocompatível. Tem compatibilidade com sistemas biológicos.
fluidos biológicos, com tecidos biológicos, com células. Os pesquisadores imaginam, por exemplo, que o grafeno possa ser usado pela engenharia de tecidos humanos para produzir enxertos de pele com um menor índice de rejeição. Seja para uso na medicina, seja para aplicação na comunicação ótica ou para produzir potentes dispositivos eletrônicos, é fundamental descobrir sobre qual material é melhor colocar essa fina camada de grafeno. Na USP, o professor Alberto Fazio e seus alunos dedicam-se, entre outras coisas, a isso, principalmente quando a busca é por dispositivos eletrônicos. O que nós fazemos aqui é uma simulação computacional. Se você fizer o grafeno em cima do óxido de silício, você pode ter isso, né? Você vai ter regiões que faltam cargas, você vai ter defeitos que vão abrir gap e danificar as propriedades do grafeno. Ou o que essa superfície está fazendo com o grafeno? Há muitas dúvidas sobre o futuro do grafeno, mas há também muitas certezas. Uma delas é de que os físicos brasileiros são protagonistas desta pesquisa. O engenheiro de materiais Guilherme Lenz está no quadro Notas dessa semana. Os artigos que escolheu tratam de nanotoxicidade. Será que manusear o grafeno ou outras estruturas nano, como os nanotubos, é seguro? Você produz novas substâncias, novas características, mas esse material também, quando entra em contato com o ser humano, com as células, também tem outros efeitos que ainda não são totalmente conhecidos. Da Brown University, o grupo do professor Robert da Brown University, nos Estados Unidos, simulou o comportamento dessa folha e ele é capaz de abrir e cortar as células e entrar no meio das células. E aí eu passo a ter interações do material com o interior celular. É um artigo que usou simulação computacional para fazer esses modelos de como que essas pontas interagem com a parede celular. E espontaneamente esse material, na hora que entra em contato com a parede celular, ele corta e entra dentro da célula, né? Ele está entrando aqui, ó. Isso é importante para você conhecer qual é o mecanismo que faz com que eu tenha uma maior ou menor interação entre a célula e esses novos materiais que estão sendo desenvolvidos. O trabalho Entrada de monocamadas de grafeno nas células foi publicado na revista Applied Physical Science. O segundo artigo que Lenz comenta versa sobre um tema parecido, como o grafeno interage com o nosso DNA. O texto Interação Biológica e Segurança com os Materiais de Grafeno foi publicado pela revista da Materials Research Society. Eles estão estudando como que essa superfície e como que a modificação da química dessa superfície interage com o DNA. E isso faz com que você tenha possibilidades de terapias genéticas, né? Isso é interessante para vacinas, para novos sistemas aí para produção de anticorpos, de tratamento contra o câncer. Tudo tem que ser bem estudado. Conhecimento é essencial. O que a gente tem que fazer é conhecer mais para ter mais segurança, para ter mais chance de errar menos.